Seja muito bem-vindo ao Pode Cuidar Talk, porque toda transformação começa quando alguém decide cuidar. Eu sou Adelita Rodrigues e essa conversa começa agora. Hoje vamos conversar sobre um tema que diz respeito a todos nós, o cuidado. Quando pensamos nessa palavra, geralmente lembramos de carinho, proteção e amor, mas poucas vezes refletimos sobre o que acontece quando esse cuidado falha. Uma criança não é marcada apenas pela violência que sofre, ela também é marcada pelos silêncios e omissões e pelas oportunidades perdidas quando alguém percebe que algo está errado. E é justamente sobre isso que hoje nós vamos conversar. Para essa conversa, recebo uma mulher cuja história transformou uma dor profunda em uma missão de vida. Lucélia Rodrigues sobreviveu a um dos casos mais graves de violência contra a criança já registrados no Brasil e, desde então, tem dedicado a sua vida a conscientizar famílias, igrejas, escolas e a sociedade sobre a importância da proteção da infância e a cultura do cuidado. Seja muito bem-vinda, Lucélia Rodrigues, ao Pode Cuidar Talk. Muito obrigada, Adelita, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, poder contar um pouco da minha história e da minha missão para vocês. Que bom, fique à vontade. E para a gente começar a falar sobre o cuidado, Lucélia, eu queria perguntar para você já iniciar a nossa conversa perguntando: quando a gente fala sobre cuidado, o que que essa palavra representa para você? Cuidado representa para mim proteção, carinho. Acho que é isso, estar presente. E quando a gente fala, Lucélia, sobre a menina Lucélia, né? Eu queria que você relatasse para a gente, para a nossa audiência, quem era a Lucélia criança, a Lucélia menina. Sim. A Lucélia menina era muito divertida, né? Muito diferente de hoje, não, viu? Da mulher de hoje, não. Uma criança muito divertida, muito feliz, que gostava de brincar na rua, com os amiguinhos, com os irmãos. Sempre fui muito. Eu falo que eu sempre fui muito corajosa, nunca tive medo de altura, dessas coisas. Então, minhas brincadeiras eram mais assim, bem de menino mesmo. E você, como que era a sua relação, Lucélia, assim, com os seus pais, os seus familiares, os seus irmãos? Como que é a estrutura da sua família? Quantos irmãos você tem? E como era essa relação? Hoje nós somos 6 filhos, né? Eu tenho 3 irmãos, parte só de mãe, são os nossos irmãos mais velhos, e tenho mais 3, e somos 3 da parte do meu pai, então pai e mãe. Eh, a nossa relação era muito boa. Primeiro que a minha primeira irmã, que é a irmã mais velha, ela foi adotada quando criança, a madrinha dela adotou ela, levou ela para cuidar, então convivência mais, assim, sempre era éramos nós 5, que era o Humberto, o Guilherme, o Leonardo, aí depois vem eu, Lucélia, e o caçulinha, que é o Lindomar. Então, assim, acho que a nossa convivência sempre foi muito boa, de brincar, de ser unidos. Eu não tenho lembrança de ter confusão entre a gente. O problema, acho que maior mesmo, foi só quando os meus pais separaram. Que aí, Uhum. quando os meus pais separou, aí acaba que separa tudo, né? Sim. Cada um vai para um lado. E com essa separação, Lucélia, o que que mudou na sua vida? É claro que tem inúmeras mudanças e uma separação, mas o que que foi uma mudança que mais impactou você como uma criança de 9, 10 anos naquela ocasião? Não é mais ou menos essa idade que você E tinha? quando os meus pais separaram, eu tinha 6 anos de idade, Uhum. quando eles separam. E aí, minha mãe ficou morando numa casa, nós tínhamos 2 casas na época. Minha mãe ficou numa casa, meu pai em outra, assim, no mesmo bairro. É muito difícil, porque, ai, a separação é algo que mexe muito comigo. É uma ruptura, né, muito forte para uma criança, principalmente. É, eu falo que a minha história seria outra para contar se os meus pais não tivessem separado. Uhum. Então, graças a Deus, né, Deus mudou tudo isso. Hoje eu venci todos os traumas, tudo que eu passei, mas eu sempre digo, até nas igrejas, nas palestras que eu dou, que a separação de uma família destrói completamente, não só o casal em si, mas os filhos, com certeza. E eu Uhum. e os meus irmãos sentimos muito com a separação deles, né? Uhum. Quando foi feita a pergunta a mim, principalmente, eu, que era a única menina ali, com quem você quer morar?
com o seu pai ou com a mamãe. Então, aquilo para mim não tinha essa opção com quem eu quero morar. Não, era com os dois. Eu queria os dois. Não é perguntar para uma criança quem você quer morar, quem você ama mais. Sim. É os dois. E assim, foi muito difícil para nós, porque por mais dificuldade que nós passávamos quando éramos criança ali com os meus pais, dificuldades financeiras, mas estava todo mundo junto, né? Todo mundo unido. Então foi muito difícil essa parte de quando a minha mãe foi embora. Isso machucou muito, muito mesmo, de saber que eu não tinha mais a minha mãe ali comigo. O tempo que era, né, com a gente, ter a comida dela, ter o abraço dela, então isso foi muito difícil. Mas aí, logo o meu pai arrumou uma outra mulher que, graças a Deus, foi uma pessoa muito boa para nós na época, cuidou da gente, fez papel de que era para minha mãe estar fazendo, e graças a Deus foi uma pessoa maravilhosa na nossa vida, e eu tenho muita gratidão a Deus pela vida dela, porque ela cuidou muito da gente, que foi a minha madrasta. E minha mãe também arrumou a outra pessoa, e aí nós, os filhos, temos que aprender a conviver com essas pessoas que não é os nossos pais, né? Sim. E graças a Deus também, o homem que a minha mãe se relacionou na época, que foi o nosso padrasto, ele também cuidou muito bem de nós, sempre nos tratou com muito carinho e respeito. Graças a Deus. Infelizmente, tem crianças que não têm a mesma sorte que eu tive na época, dos pais se relacionar com pessoas do bem. Do bem. Né? Porque geralmente a gente vê muitos casos de padrasto que vai lá, abusa da criança, ou madrasta que maltrata, né? Temos aí o caso da Isabela Nardoni. Lucélia, pensando nessa criança, nessa infância, né, você se recorda, e depois lá na frente a gente vai voltar sobre esse assunto e eu quero te perguntar novamente. Quando você era criança, você se recorda de algum sonho, alguma vontade? Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser professora. Eu colocava as cadeiras e dava aula para as cadeiras, colocava os livros ali. Na sua infância, você se recorda de algum sonho que você tinha? Sim. Nossa, e esse sonho, Deus realizou ele. Não era sonho de profissão igual você, né, tinha de ser professora, mas sempre as minhas brincadeiras, quando eu ia brincar, criança, era de mãe, eu era mãe. Então, eu tinha as crianças que eram meus amiguinhos, o meu irmão que era o caçulinho menorzinho, ele sempre era meu filho, e meu irmão mais velho era o pai. Então a gente brincava de casinha. Então, desde criança, as minhas brincadeiras e meus sonhos era voltado para a família mesmo. Então, eu era a mãe, meu irmão mais velho era o pai e meu irmão caçulinha era nosso filho. Então, eu acho que esse era meu sonho, ter família mesmo. Ter a minha família, ter essa união de família. E depois dessa ruptura, Lucélia, que você viveu, dessas decisões que não são tomadas pela criança, mas que impactam a vida da criança, veio uma situação em que você foi morar com uma pessoa e que começou toda essa trajetória que a gente vai contar com detalhes para você aqui hoje, mas que eu queria resgatar primeiro a sua história de infância, de uma criança normal que convive, que tem uma família. Sim. Mas por causa dessa ruptura, outros problemas aconteceram e agora eu quero que você conte para a gente como que tudo começou a esse sonho de uma infância transformar em uma realidade que não era para ser de uma criança, mas que te trouxe a uns traumas e a esse processo de violência que você viveu. Sim. Quando os meus pais separaram, né, cada um foi para um lado, eu fiquei morando com meu pai junto com meus 2 irmãos, que eram filhos dele também, então nós 3 ficamos com ele e minha mãe foi embora. E aí, depois de um tempo que eu estava morando com meu pai, eu me lembro que eu estava completando 10 anos de idade, eu fui morar com a minha mãe. Meu pai achou melhor eu ir morar com ela, por conta dela ser mulher e eu ser a única menina, né? Então ela, ali logo eu ia entrar na minha puberdade, né? E ela poderia cuidar de mim melhor. Então meu pai achou melhor eu ir. E eu fui morar com a minha mãe. E quando eu fui morar com a minha mãe, ela morava só ela e o meu padrasto na época, num barracãozinho ali na Vila Mutirão, de 2 cômodos. E naquele lugar, eu me lembro da gente passar muita dificuldade nesse lugar. E a gente conheceu uma mulher que, na época, era uma empresária muito rica,
muito bem-sucedida. A gente conheceu ela através de uma tia minha, que era empregada doméstica na casa dela. E aí, ela acabou conhecendo a história, a nossa história, né, da minha mãe, e ela viu as dificuldades que a gente estava passando. Foi aí que ela ofereceu ajuda para minha mãe. E ela oferece ajuda para minha mãe. Engraçado que, assim, quando você vê uma pessoa é, passando dificuldade, algo do tipo, é natural da gente querer oferecer algo. Tipo, eu vou te ajudar a pagar seu aluguel, te ajudar a fazer uma compra, me dá seu talão de energia, eu vou pagar para você. A gente quer ajudar financeiramente, né, a pessoa. E aquela mulher, ela não quis ajudar a gente financeiramente. Ela quis nos ajudar pedindo à minha mãe para cuidar de mim. E a minha mãe é uma pessoa muito simples, muito humilde. Minha mãe era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Então, assim, aquela mulher, ela foi muito assim. As promessas dela foram de abrilhantar os olhos da minha mãe. Ainda mais minha mãe vindo de uma condição que ela vinha de simplicidade, de não ter as coisas, de não saber ler, ela só sabia assinar o próprio nome. E aí ela ofereceu para minha mãe cuidar de mim. Falou: olha, deixa eu cuidar da Lucélia para você. Eu prometo que eu quero tratar ela como filha. Eu vou dar bons estudos para ela. Eu vou dar uma formação. Então, eu tenho certeza que o que passava na mente da minha mãe era a oportunidade que eu não Que eu tive, não tive. a minha filha vai ter. Uhum. A minha filha vai ser alguém na vida. E aí a minha mãe deixou, afinal de contas, a minha tia, que era irmã da minha mãe, trabalhava de empregada doméstica na casa. Então, sempre ia ter contato com alguém da família ali. A minha mãe deixou e eu fui. E no começo eu fui muito bem cuidada naquela casa, eu fui bem tratada. Eu fui estudar em colégio particular, coisa que assim, eu nem sabia que existia. Para você ver o nível da nossa simplicidade. Eu nem sabia que colégio particular existia. E aí eu fui estudar em colégio particular, tive muita dificuldade, muita dificuldade. Inclusive, uma das primeiras surras que eu levei, né, a primeira vez que eu apanhei daquela mulher, que eu tenho lembrança, assim, uma surra que ao ponto de me machucar, foi porque eu tirei 0 numa redação. Sim. Então, assim, eu vim de uma escola municipal, de repente eu estou dentro de uma escola particular, onde eu tinha que fazer uma redação, e eu comecei a redação escrevendo Era Uma Vez. Eu não sabia como escrevia uma redação, né? E aí eu tirei 0 na redação, e foi aonde eu tive a primeira surra que eu nunca esqueci. Sim. É. E é nesse ponto que eu quero te perguntar, Lucélia, porque a ausência do cuidado da sua família levou você e a sua mãe a tomarem decisões em busca desse cuidado, que Sim. seria transformador, né? Sim. E voltando um pouquinho, talvez, na história da sua mãe, talvez ela também não tenha sido cuidada. Sim, a minha mãe teve uma história de muita dor, de muito sofrimento na infância dela. Meu avô bebia muito, e aí minha avó largou o meu avô. Assim, até onde a gente sabe, a minha avó não queria engravidar novamente, mas acabou engravidando e veio a minha mãe. E aí, a história da minha mãe foi muito difícil. Como meu avô bebia demais, a minha avó largou o meu avô e deixou a única filha com ele. Eles são 4 filhos, minha avó leva 3 com ela e deixa só a minha mãe com meu avô. Então, minha mãe tinha 2 aninhos de idade quando foi abandonada pela minha avó, pela própria mãe. E assim, e não deixou com a pessoa que ia cuidar, que ia fazer, não, deixou com um homem que vivia bêbado. A minha mãe cresceu buscando meu avô na rua para trazer para dentro de casa. A história de sofrimento dela foi muito difícil. Para comer, ela trabalhava para os outros para se alimentar. Então, a minha mãe, ela deu para mim o que ela teve. Sim. Eu acho até que ela deu muito. O que ela viveu, ela até fez demais. Sim. Porque, infelizmente, ela não teve uma estrutura familiar. Ela não teve o cuidado que ela merecia ter quando criança, né? Então, a consequência foi a falta de estrutura da família também, né? Porque ela exatamente. não vivenciou isso. E para quem está nos ouvindo, pode hoje refletir sobre isso, na sua estrutura familiar. E levou ao ponto de você ter que sobreviver aí nessa situação e passar a viver em um lar onde não era na sua estrutura, seu Sim. familiar.
Lucélia, quando foi que você percebeu, você relatou aí a surra que você levou com a redação, que você não conseguiu ter sucesso com Sim, ela, mas quando foi que você percebeu como uma criança, uma pré-adolescente ainda de 10 anos, uma criança, sim. que aquilo não era uma violência normal, um castigo normal? Então, até onde ela me batia de cinto, eu achava que ainda era uma correção, porque meu pai e a minha mãe, quando ia nos corrigir, era dessa forma que eles corrigiam. Com cinto, ficar de joelhos ali um tempo, com a varinha, né. Até então, eu achava que até isso estava normal, mas a partir do momento que ela começou a colocar meus dedos na porta e fechar a porta, eh, acho assim que a primeira tortura mais macabra que ela fez comigo foi colocar os meus dedos na porta. E assim, isso Aí você percebeu que não era normal. não era normal mais, Uhum, porque eu já não ficava só de joelho um tempo ali pensando no que eu fiz. sim, Não, não era um cinto que vinha, né, não, era já era violências que eu nem imaginava que existia, pôr o sim. dedo de uma criança na porta e fechar a porta, né, era e assim, essa foi uma das primeiras torturas, mas teve várias outras Uhum, que conforme foi passando o tempo, só foi agravando, 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 coisas sim. terríveis. E a gente tem muita história, muitos relatos da Lucélia. Hoje ela não vai conseguir falar de forma aberta, relatar, mas eu gostaria que ela falasse um pouco sobre esses processos de tortura. Não conseguimos abrir tudo aqui, porque a gente sabe que crianças vão assistir, mas eu queria que você relatasse para a gente fazer, de fato, a menção a respeito dessa violência que muitas crianças vivem, né, e você viveu isso na sua vida. A gente não está falando de alguém que ouviu falar de uma história, mas que viveu isso, para a Isso, gente ter a dimensão sobre esse relato daquela criança que a gente relatou no começo aqui, que tinha sonhos, que tinha, né, projetos, construir sua família sim. e que passou por um trauma tão grande na vida. Sim. Então, foram diversas torturas, né, como a dos dedos na porta, hoje eu tenho a língua mutilada, porque ela pegava tesoura, picotava a minha língua com a tesoura, apertava a minha língua com alicate de eletricista, queimava a minha língua com colher quente, eh, assim, de todas as torturas que ela fez comigo, eu falo que a que mais me impressiona é a da língua. Eu fico imaginando, hoje eu sou cristã, sou uma mulher que crê em Deus, tenho uma fé, e eu falo assim que por que que o diabo, o inimigo, ele tentou tanto destruir a minha língua? Por que que ele tentou tanto me calar, né? Sim. E hoje eu vejo como uma missão que eu tinha, né? Um propósito de vida que Deus tinha na minha vida. Hoje a minha voz ecoa pelo Brasil afora, falando do amor de Deus, falando da cura e da restauração que Ele fez na minha vida, e não só dentro de igrejas, escolas, onde o Senhor tem me levado, mas hoje por um caminho novo que Deus está me conduzindo a ir, né, salvar outras meninas, outras crianças que precisam de uma voz, como Uhum. um dia eu precisei de uma voz. Hum. E assim, era queimaduras com ferro de passar roupa, enforcamento, me pendurava nas escadas, até depois, se você quiser colocar as imagens para o público ver, Sim. aquelas escadas onde ela me mantinha presa ali, acorrentada, amordaçada, fezes de cachorro, eu era obrigada a comer fezes de cachorro, barata, ela achava barata, eu tinha que comer. O dia que eu fui liberta pelos policiais, tinha 3 dias que eu não comia, então ela me deixava sem comer. Hoje, eu ainda tenho uma certa dificuldade para me alimentar, eu me alimento muito rápido, né, então assim, eu tenho tentado treinar isso para eu comer com mais calma, entender que aquilo não vai mais faltar para mim, né, e foram muitas coisas, abusos sexuais, eu sofri abusos sexuais e tudo isso em troca de um prato de comida, né, que acontecia os abusos, ela cometia os abusos em mim. Hum. Então esse primeiro contato com essa vida aí que Deus, né, fez com tanto carinho para o casal, eu conheci através de uma mulher. Então, assim, foram muitas coisas, pimenta nos olhos, enforcamento, choque, afogamentos, coisas assim terríveis. Inclusive, eu estou escrevendo o livro da minha história, em Sim. breve vai ser lançado, e no livro eu estou relatando as torturas com mais detalhes, Uhum. né, de tudo que aconteceu lá.
Sim. Já quero aproveitar e pedir à nossa audiência que comente, né, sobre esses relatos, se você já ouviu falar da história da Lucélia, e nós vamos colocar depois na descrição do vídeo aqui os links das redes sociais e até mesmo do documentário da Lucélia para que vocês assistam, né? Isso. Lucélia, como que era acordar sem saber o que que ia acontecer naquele dia? Nossa. Ai, era terrível, porque, assim, tinha uma rotina que eu precisava seguir, né? Eu acordava às 6 da manhã todos os dias, independente se eu ia para a escola naquele dia ou não. Às 6 horas da manhã eu tinha que estar em pé. E eu começava a trabalhar das 6 da manhã até 2 horas da manhã do outro dia. Por volta de meia-noite, ali, ela pausava as minhas atividades de serviço e começava as torturas, sempre após a meia-noite, sempre após a meia-noite, quando todos da casa já estavam dormindo, começava a acontecer as torturas. Então, passava da meia-noite, começava aquele ritual de torturas, porque, por fim, já não era uma vez ou outra que ela me torturava, não. Por fim, já era todos os dias. Havia um ritual. Ela falava assim: vai para o seu ponto. Ponto era o cativeiro, era onde aconteciam as torturas. Eu ia para aquele lugar, muitas vezes chorando já sentindo dor, sem ter acontecido nada, porque eu sabia exatamente, Adelita, o que ia acontecer naquele lugar. Eu olhava pela sacada do prédio, eu sentia vontade de pular de lá, porque eu ficava olhando e falava: se eu pular dessa forma, pode ser que eu caia em pé, pode ser que eu não machuque tanto, pode ser que eu sobreviva, né? Mas e aí, se eu não morresse, ela fosse lá embaixo me pegar, ela ia acabar de me matar, né? Sabendo que eu tentei fugir da casa. Então, assim, era horrível, eu tinha vários pesadelos, e às vezes eu sonhava eu saindo de lá. Eu ficava triste quando eu acordava do sonho, porque era tão bom eu saindo e indo ao encontro do meu pai e da minha mãe, e saindo de toda aquela dor. Mas de repente eu acordava e eu estava ali dentro novamente. O dia que eu fui liberta pelos policiais, parecia que eu estava sonhando. Era um sonho. Parecia que era um sonho, parecia assim, mais uma vez eu estou sonhando e daqui a pouquinho eu vou acordar de novo. E graças a Deus, aquele 15 de março de 2008, eu fui resgatada por aqueles Por aqueles policiais. policiais. Lucélia, a gente falando sobre o cuidado e o que que acontece com a ausência dele. Então, você trouxe relatos aí sobre essas torturas. E aí eu quero te perguntar, se existiam outras pessoas naquela casa, como que as pessoas não percebiam tudo isso? Você relatou que ia para a escola, né, os professores, o porteiro da escola. O que que passava na sua cabeça vendo aquelas pessoas e elas não enxergando o que você estava vivendo, né? Quando eu estudava, Delita, eu estudava ali no Polivalente, no colégio militar. Então, assim, aí a gente vê uma falha muito grande, porque assim, se fosse uma escola normal, já era falha. Agora nós estamos no meio de pessoas, de policiais que estão para proteger não só os alunos, mas a sociedade ao todo, né? E ninguém via que eu estava sofrendo. Como que eu ia para a escola com um band-aid em cada dedo das minhas unhas e ninguém via que eu estava sofrendo. Eu tenho lembrança de um coleguinha da sala me perguntar por que que eu usava aqueles band-aids na minha mão. Um coleguinha. E eu falar que eu achava que eu tinha machucado na porta do elevador. Mas não era. As minhas unhas estavam arrancadas. Eu não tinha unha nos meus dedos mais. Por isso eu usava os band-aids. Para tampar, para esconder. A farda do militar já escondia muita coisa. Já tampava muita coisa. Então, assim, mas eu sempre digo para os professores, para pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, com idosos, com pessoas vulneráveis, vamos se dizer assim, abra os seus olhos, porque as fardas tampavam muitas marcas. A farda tampava, os band-aids tampavam os dedinhos das unhas. Apesar que, se eu ver uma criança com band-aid em cada dedo, eu vou querer saber o que que é. Em todos os dedos, Em né? todos os Se dedos. for um cortado, um cortezinho, mas Sim, em todos os dedos. em todos os dedos, né? E assim, eu sempre digo, E para ela que você. colocava, Lucélia, os band-aids? Não, ela me dava a caixinha do band-aid e mandava eu colocar Ela um em mandava cada você dedo. colocar para Isso, tampar. aí eu colocava um em cada dedo. Uhum. E aí, eu fico me perguntando, como que aqueles professores não viam? Tá bom, a farda tampava? Ok, tampava, realmente tampava muitas marcas.
mas os meus olhinhos gritavam por socorro. E ninguém dentro daquele colégio percebeu que eu estava sofrendo. Ninguém viu, ninguém viu. E eu ia para a escola. Quando ela me deixava ir para a escola, eu ia como todos. Eu tinha o momento de recreio como todos, o momento de estar ali na postura para cantar o hino nacional, como todos. Eu tinha convivência com todos ali, mas ninguém via que eu estava sofrendo. E o mais impressionante é que a gente está falando aqui de uma criança entre 10 e 12 anos, que foi esse o período que a Lucélia esteve nesse cativeiro. Sim. E o agressor, ele tem uma maneira de agir, né? Eu acredito que, como ela relatou, ela mesma pediu para que você colocasse os band-aids. Sim, e ela falava que se eu contasse, ela ia matar meus pais. Ela falava assim, se você abrir a sua boca, eu vou matar a sua família, eu vou matar os seus irmãos. E aí, quando ela dizia que ia torturar os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, da mesma forma que me torturava, aquilo era a única coisa que me fazia calar. Porque eu pensava, ela vai fazer mesmo, porque ela faz comigo, ela não vai fazer com meu pai e minha mãe, que já são grandes, ela vai fazer sim. Então, o medo me consumia naquele lugar. E uma criança com medo, infelizmente, ela vai calar. Vai calar. Ela vai calar. Não tem jeito. Há pouco tempo atrás, eu descobri um abuso na minha família. Um sobrinho meu. Mas por que eu descobri? Porque eu passei. Eu consegui identificar os sinais dele, os sinais que ele deu. E também por ser uma mulher que crê muito em Deus. Eu percebi algo, fui para a pia, estava lavando louça e pedi que o Espírito Santo falasse comigo a respeito daquilo, porque não estava normal. Eu percebi a atitude dele. E ali logo eu fui até ele. Falei, filho, o que está acontecendo e tal? Ele, não, titia, não está acontecendo nada. E fui buscando informação. O Espírito Santo de Deus me revelou quem era. E na hora que eu falei o nome da pessoa para ele, ele começou a chorar. Eu falei, fulano já tocou em você? E na hora que ele começou a chorar, ele já entregou. E aí ele contou, e graças a Deus a gente conseguiu tirar ele do meio aonde a pessoa, do ambiente onde tinha essa pessoa, a gente conseguiu fazer a denúncia, eu depois no processo, e o menino está pagando, o rapaz está pagando pelo erro dele. Mas até quando ele ia ficar sofrendo? Se eu não tivesse olhado com ele, com um olhar de amor, de proteção, de cuidado, né? E era o que faltou comigo dentro daquela escola. E é o que falta dentro das escolas. Precisa sim ter um olhar, professores, coordenadores, quem estiver ali dentro prestando algum tipo de serviço, precisa ter esse olhar de cuidado, esse olhar de proteção, de olhar e saber identificar se aquela criança está passando por alguma coisa. A gente vai colocar depois as imagens, e a Lucélia foi resgatada por uma denúncia, né, de um vizinho, e eu quero que você relate isso para que as pessoas que estejam ouvindo entendam o quanto é importante a gente ficar atento aos sinais, tanto na nossa casa, um vizinho, ou na escola, onde for. No condomínio, isso mesmo. Hoje existe o Disque 100, que é o número nacional de denúncias anônimas, a pessoa não precisa se identificar, e no ano do meu caso, foram feitas mais de 100 mil denúncias no Brasil de crianças sendo vítimas de abusos, violência, torturas no ano de 2008. Então imagina, o vizinho fez a denúncia. O que aquele vizinho tinha a ver comigo? O que ele tinha comigo para ele fazer essa denúncia? Ele não tinha nada. Ele podia olhar e falar, não vou me meter nisso não. Não faz parte da minha vida, não quero me envolver. Não quero me envolver, mas ele teve a sensibilidade. O dia que eu estive com ele, hoje eu conheço ele, ele falou assim, Lucélia, me incomodava não te ver mais indo para a escola. Eu passei a não te ver indo para a escola, porque ele morava no térreo, a porta do apartamento ficava sempre aberta, e ele me via passando, fardada, para ir para o militar. Ele acabou não me vendo mais, porque quando as torturas começaram a ficar muito mais agressivas, ela me tirou da escola, porque ela sabia que se continuasse, alguém ia descobrir em algum momento. E então ela me tirou da escola, quando o negócio começou a intensificar mesmo. E aí o vizinho começou a não me ver indo mais. Ele falou, me incomodava não te ver indo mais para a escola. Ele começou a pressionar a empregada perguntar por mim, ela sempre fugia dele, sempre inventava alguma coisa, e aí foi, isso não está certo.
Isso foi incomodando cada vez mais ele. Foi até o dia que, graças ao nosso bom Deus, ele chamou a polícia e me encontrou pendurada nas escadas. Sim. E, assim, o silêncio, ele não protege a vítima, ele protege o agressor. Então, se você que está me assistindo aí em casa, se você desconfia de algo, se você suspeita de algo, olha, em nome de Jesus, seja a voz dessa criança, desse vizinho, desse adolescente, desse idoso, de alguém que está precisando de ajuda. Porque realmente nós que fomos vítimas, que está sendo vítima de alguma coisa, muitas das vezes a gente não vai conseguir abrir a boca e pedir minha ajuda, mas os olhos falam muito. A ausência, então diz que 100 é o número onde você vai ser totalmente anônimo, não vai identificar você, mas você vai salvar a vida de alguém. Imagina só hoje o doutor Fábio, que foi, na época ele já se identificou, ele já deu outras entrevistas, por isso eu estou falando o nome dele. Imagina hoje para o doutor Fábio ver a Lucélia que é hoje. Eu imagino que deve ser um orgulho muito grande para ele saber que foi ele que salvou a minha vida. A minha morte estava marcada para o próximo sábado, mas para a graça de Deus, pela sensibilidade daquele vizinho, olha só, hoje eu estou aqui, uma mulher curada, restaurada, com a família linda, e hoje com tantas missões a cumprir. Então seja a voz de alguém. O silêncio não protege a vítima, protege o agressor. Na verdade, o silêncio pode machucar e muito, né, Lucélia? Muito. Em todos os casos, tanto infância, na criança, na mulher, o silêncio ele pode trazer consequências muito graves. Muito E graves. quando eu falo da sua história, Lucélia, eu me vem na memória sempre também, a gente teve repercussão recente sobre isso, do caso do Henri Borel, Sim. que não teve a mesmo destino que você e não sobreviveu às violências e os maus tratos que ele vivia na casa, na família. Eu queria que você relatasse quando você lembra do Henri e lembra de você, Lucélia, com 10 anos, que viveu todo esse trauma. Sim. O E sentimento sabe o que vem. mais me dói nessa história do Henri Borel? O, o, a mãe, a mãe sabia, né? Ou seja, ela foi de alguma forma conivente com aquilo, mas quem fez foi o padrasto. Tá vendo o que um divórcio causa na vida de uma pessoa? Tá vendo? Então eu sempre prego muito sobre isso, lutar pela sua família até o fim. Ninguém vai amar seu filho mais do que você, pai e mãe. Olha, eu vejo hoje o pai do Henry, a causa dele, o que ele luta. Gente, que dor que aquele homem carrega de saber que o filho dele foi morto pelo padrasto e a mãe, sabendo de tudo aquilo, foi conivente com aquilo. Não, e o pior, né? Foi agora inocentada, é, como que é a palavra? Ela foi desculpada, não sei se é assim que fala. Foi, na verdade, suspensas as condenações a respeito dela, porque, segundo a juíza, né, de uma forma bem ideológica, ela foi pressionada por uma cultura do patriarcado e de um marido que a oprimia e, e deixou irrelevante todas as acusações que cabiam sobre a mãe. Entendi. Olha aí para você ver. E o pai permanece preso, o padrasto. O padrasto permanece preso. Pois é. E quanto tempo ele ficará preso? Porque a minha agressora pegou 14 anos de prisão, ficou 7 anos fechada, cumpriu o resto da pena no semiaberto, hoje está aí livre. Mora aqui na nossa cidade de Goiânia. E aí eu deixo com a audiência fazer essa reflexão a respeito da justiça no nosso país. Uma agressora como a da Lucélia, que fez essas atrocidades, né, foi presa no dia em que a Lucélia foi resgatada, Sim. foi presa em flagrante e foi condenada a 14 anos, dos quais ela cumpriu somente 7 anos, e os outros 7 ela cumpriu em liberdade. E, Lucélia, para minha surpresa, eu ouvi falar que ela, inclusive, exerceu em algum momento aí a função de cuidadora de idosos. E crianças. Essa é a realidade que eu quero que você faça essa análise sobre o processo de justiça no Brasil, o quão importante é a gente ficar atento e não deixar que isso continue, porque essas decisões, elas
impactam não só para a vida de quem foi agredido, no seu caso, porque a gente acredita que a justiça é um modo de aliviar um pouco a dor, Sim. mas e o agressor que vê esses julgamentos e continua fazendo atos de agressão contra crianças, idosos? Então, eu, sinceramente, eu fiquei em choque quando eu soube dessa notícia de que aquela que me causou tanta dor, hoje é cuidadora de idosos e até babá de crianças. Porque, assim, eu não tenho nada contra ela, nada, nada. Da minha parte, o perdão que ela precisava, ela recebeu, tá perdoada, tá livre e tal. Mas eu não acho que ela seria uma pessoa apta para trabalhar com esse tipo de público. Vai trabalhar de outra coisa, tem tanta coisa para fazer. Por que que é esse público? Qual é a intenção? Eu fui curada, mas e ela foi? Não sei, não conheço a vida dela. Porque se eu for olhar para a mulher de quando, lá de 2008, misericórdia desses idosos e dessas crianças. Que Deus tenha misericórdia. Sim. Mas tomara que não, né? Tomara que ela seja hoje uma pessoa do bem e que ame o próximo como a ela mesma, porque na Sim. época ela não me amou como ela mesma. Então, é muito difícil e precisam ter leis. Não, se ela já tem esse histórico lá na ficha dela, não, ela não pode ser contratada para esse tipo de área de jeito nenhum. Já tem que estar lá, carimbado lá no nome, sei lá, na hora que for para contratação. As pessoas têm que ser muito vigilantes quem coloca dentro da sua casa. Que é isso? Misericórdia. O ano passado eu disputei uma eleição em 2024 e no momento ali de campanha, quando eu estava fazendo, eu contando a minha história ali no trio, veio uma senhora até mim e falou, Célia, eu conheço aquela mulher que te agrediu. Ela cuidava da minha mãe. Você sabe que hoje ela é cuidadora de idosos? Eu falei, pois é, eu tô sabendo disso. Ela falou, Célia, ela cuidava da minha mãe. E a gente não sabia. Tá vendo? Então vamos pesquisar mais a fundo O aí. sistema falha, né, no julgamento, e a consequência é que a sociedade fica à mercê disso tudo, e a falta do cuidado com a população acaba deixando essa vulnerabilidade e que a gente precisa mudar essa história, a gente não pode permitir, Sim, porque falhas acontecem, mas a gente precisa corrigi-las, a gente não sim, pode deixá-las assim como estão, né? sim. Lucélia, e falando sobre aquele sonho que a gente falou lá atrás, que a menina Lucélia tinha quando era uma criança, brincava com seus irmãos lá brincando, né, De de casinha. casinha, de mãe, e hoje você tem a sua família. E eu quero que você relate para mim, resgatando essa memória lá da sua infância, essa realização hoje. Então, hoje eu vivo aquele sonho da Lucélia, menininha, lá de, de 8 aninhos, 10, né, 9 anos, antes de morar com aquela mulher. E hoje eu não preciso brincar mais de ter uma família, né? Hoje Deus me deu essa família. Sou mãe, sou esposa, né? Deus primeiro me deu meu marido, que eu sou casada há 11 anos. É um esposo que me ama, eu vejo muito amor dele pela minha pessoa, abençoa o chamado de Deus sobre a minha vida e está comigo, lado a lado, e estamos há 11 anos caminhando junto e será até a eternidade, se assim Deus permitir. E depois de casar, veio os meus filhos, né, então, hoje eu não preciso falar que meu irmão é meu filhinho mais, mas hoje eu tenho os meus filhos, que é o Miguel, o Mateus, o Marcos. Na época os médicos, né, a medicina até quis dizer que eu não ia gerar filhos, mas eu cria profundamente na promessa de Deus sobre a minha vida. Deus me fez gerar e eu gerei 3 filhos no meu ventre, que é meus 3 meninos, eu falo que é meus 3 profetas, meus 3 levitas, pastores, homens de Deus, não sei o que eles serão, mas serão da casa do Senhor. E hoje, graças a Deus, eu vivo esse sonho dia após dia, eu amo a minha família e, nossa, é tudo que eu mais queria, era isso. Depois, quando eu saí do cativeiro, eu falava que meu sonho era ser delegada de polícia, e eu falava, eu vou ser delegada, e eu quero proteger as crianças, para que mais crianças não venham passar o que eu passei, eu quero ser delegada, e eu quero prender essas pessoas que maltratam as crianças. Mas as coisas foram tomando outro rumo, Deus me levou para a missão, aí onde eu estou como missionária hoje, eu viajo pelo Brasil,
pregando, evangelizando e falando do amor de Deus, contando a minha história. Eu falo que não é somente a história do cativeiro, porque a mídia, né, eles gostam muito de mostrar a dor, o sofrimento, mas existe a história antes do cativeiro, existe a história do cativeiro que o Brasil inteiro na época assistiu, mas o que muitas das vezes a mídia não mostra é que existe uma nova história. E é essa nova história que eu quero passar para as pessoas. A cura, o milagre, a restauração, hoje a minha família, a Lucélia de hoje, curada, para a honra e glória do nosso Deus, né? É uma menina que tinha tudo para ser ferida, traumatizada, cheia de dores e traumas. Graças a Deus, hoje eu fiz da minha dor virar o meu propósito de vida. Amém. Depois de ser resgatada, a Lucélia foi adotada por uma família em Belo Horizonte, Sim. a pastora Zenete. Foi aonde eu conheci verdadeiramente o Deus que eu sirvo hoje. Passei por foi o que a minha mãe não teve. A oportunidade que a minha mãe não teve. Por que a minha mãe replicou sobre nós a falta, a ausência, a falta de cuidado? Por quê? Porque ela não teve o cuidado. E graças ao nosso bom Deus, ele enviou a pastora Zenete na minha vida e o pastor Marcos, que é os meus pais adotivos hoje, aonde eu pude receber todo esse cuidado, esse amor, essa proteção, entender o que era a família, a proteção, o cuidado, e também entender quem era esse Deus que eu tanto falava, que Deus me tirou do cativeiro. Quem era esse Deus? Eu fui entender mais sobre Jesus, sobre a obra dele, sobre a minha vida e o propósito de Deus sobre a minha vida. Foi onde eu passei por todo esse processo de cura e libertação. É onde a gente viu o cuidado sendo transformador na sua vida. Sim, eu sou muito grata ao Senhor por ter me dado essa oportunidade da pastora Zenete me adotar, que hoje carinhosamente é a minha mãe. Eu chamo ela de mãe com muita honra. Para mim é uma honra chamar ela de mãe, o esposo de pai, e eles me tratarem como filha mesmo, reconhecer isso. Deus é tão bom na minha vida que até meu sobrenome Deus me deu igual deles. O Rodrigues. E a gente falando sobre identidade, né? Você resgatou a sua identidade e a gente vê essa distorção de identidade muito, muito latente hoje em dia. E não só hoje em dia, mas desde a eternidade. Eu falo que, assim, Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, o relato do nosso livro histórico, que é a Bíblia, menciona que o céu se abriu e uma voz dizia: "Esse é o meu filho muito amado, em quem eu me comprazo." Isso. E era o Espírito Santo ali descendo sobre a vida de Cristo. E esse detalhe do filho muito amado, da identidade. Em outra ocasião, quando o inimigo das nossas almas foi tentar o próprio Cristo, e ele tentou distorcer essa identidade, quando ele chega para Jesus e fala: "Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães." Por que ele não repetiu aquela frase que Deus disse quando Jesus foi batizado? Se você é o filho muito amado de Deus, por que você não transforma? Porque, de fato, essa identidade de filho, ela tem um complemento, filho muito amado de Deus. E nós não podemos perder isso. E eu quero que você relate agora, Lucélia, o que é essa transformação de identidade, esse resgate, na verdade, que você teve, a sua identidade de filha muito amada, que antes não foi amada pelos pais, talvez naturais, ou por essa mulher que te adotou. Hoje eu entendi, na verdade, que eu sempre digo isso, que eu não sou mais vítima, né? Eu entendi de uma vez por todas que eu sou filha. Eu fui vítima um dia, mas hoje eu não sou mais essa vítima. Eu sou filha, lavada, remida no sangue de Jesus. Deus me salvou e me resgatou. Eu tenho plena convicção disso, que no momento ali de tanta dor na minha vida que eu passei dentro daquele cativeiro, Jesus estava lá, me dando vida, soprando vida sobre mim. Eu entendi que eu fui comprada com preço de cruz e Deus tinha um propósito na minha vida. Aquele dia não era o fim da minha história. Aquele dia era o início de algo novo que Deus tinha para fazer na minha vida. Ele podia ter ele podia ter me livrado do cativeiro? Poderia, mas ele permitiu eu passar para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu andasse às nações e dizendo em alto bom som: Deus existe, Deus muda a história, Deus transforma vidas, Deus abre cativeiros, como ele abriu aquele cativeiro que eu estava. Mas assim, para viver toda essa plenitude em Deus que hoje eu vivo, eu tive que perdoar, eu tive que liberar perdão para quem tanto me feriu, para quem tanto me machucou.
E eu entendi que eu sou filha amada do Senhor e vai ser até a eternidade, né? Graças a Deus. E eu louvo a Deus porque Ele me deu a oportunidade de viver. Infelizmente, muitas crianças não têm essa mesma oportunidade, mas eu creio que todas elas estão no céu descansando com o nosso Deus. Amém. E quando você vê esses relatos de casos de crianças que são vítimas de violências, de maus tratos, eu acredito que isso move em você algo muito forte. E eu queria que você Muito, relatasse muito sobre isso. forte. Inclusive, ontem eu postei nas minhas redes sociais um caso de um menininho de 5 anos de idade que foi achado acorrentado, com os pezinhos acorrentado assim no quintal de casa. Talvez aquele menino, pela idade dele, 5 aninhos, no paraqueto, nananã, correndo, o pai vai lá e acorrenta. A mãe, não sei quem foi acorrentou. Gente, pelo amor de Deus, isso dói na minha alma. Tem vezes que eu começo a tremer, sabe? Minha carne começa a tremer de ver casos como esse. Como pode uma criança de 5 aninhos acorrentada ali? Então isso me dói muito. E a sede de justiça que vem dentro de mim, de indignação, é muito grande. A gente fazer justiça para que isso não venha acontecer com outras crianças. Podia ter parado em mim a violência. Por que que ainda continua? E a cada dia mais é uma violência atrás da outra. Olha, tem hora que eu posto coisas no meu Instagram, de casos que acontecem, que assim, é indignante. Nossa, é uma indignação muito grande. Sim. E até quando as nossas crianças vão passar por isso? Até quando as nossas crianças vão ser vítimas de violências, maus tratos, abusos? Lucélia, e diante de tudo que a gente disse sobre a violência, os maus tratos das crianças e adolescentes, o que que você acredita ser extremamente importante e urgente no Brasil para essa transformação, para essa mudança? Então, Adelita, depois de tudo que eu vivi, eu acho que o que falta é o cuidado e a ação, né? Porque leis tem, agora a gente precisa pôr em prática tudo isso. Então, as pessoas que estão na linha de frente, né? Elas precisam saber como agir, elas precisam saber como pedir ajuda, quem pedir, né? Por exemplo, como é que fala? Identificar sinais, como eu dava quando criança. Eu dava sinais, é claro que eu dava sinais, mas ninguém via que eu estava sofrendo. Então, que eles possam realmente, de fato, ter essa sensibilidade, esse olhar. Como que é que vai ser treinada essas pessoas para elas identificarem os abusos, a violência, o grito de socorro nos olhos de uma criança? E quando você menciona eles, são os profissionais gerais que estão à frente de algum cuidado direto com uma criança, um professor, Um um professor, médico. um médico, até mesmo o vizinho, aquele morador do condomínio que sempre vê as crianças ali brincando. A gente precisa identificar essas violências para a gente salvar o quanto antes essa criança. E as pessoas também precisam ter esse incentivo para denunciar, né? Por exemplo, moradores de condomínios. Os síndicos, eles precisam incentivar também as pessoas a denunciar. E denunciar é proteger. Como eu disse, o silêncio ele não protege a vítima, ele protege apenas o agressor. E essa pessoa que denuncia, ela também precisa se sentir segura para isso. E todas as crianças que são resgatadas através de uma denúncia, elas precisam de um cuidado no pós, né? Então, tem que pôr em prática as políticas públicas que já existem, né? Para poder ajudar essa criança a seguir a vida depois da dor, depois de todo o sofrimento que ela saiu. Então, o que que agora nós vamos fazer para que essa criança tenha uma vida com dignidade, para que ela possa habitar no meio da sociedade e se sentir segura para isso? Então, é porque não é apenas tirar da dor, precisa ajudar ela a seguir a vida dela também. Eu poderia ter muito escolhido ficar em silêncio, viver minha vida com meu marido, cuidar dos meus filhos, tá vivendo ali a nossa vida em off. Mas será que Deus me tirou desse cativeiro? Foi apenas para seguir a minha vida, olhar para mim e falar: "Uau, fui salva, agora eu tô livre"? Deus tem um propósito na minha vida, eu tenho certeza disso. E enquanto voz eu tiver, eu vou dar voz a essas crianças que estão sendo vítimas de violências, maus tratos, que estão passando pelo mesmo que eu passei. Porque da mesma forma que eu precisei de uma voz para sair de dentro daquele cativeiro, hoje eu quero ser voz. E eu serei, e tem sido.
por onde eu tenho passado, né? A gente fez um evento, né, um mês passado do Maio Laranja, nós tivemos uma criança resgatada lá. Foi através de mim que aquilo aconteceu. Então, que mais e mais Lucélias possam ser libertas desses cativeiros, dessas mãos desses abusadores, e que nós possamos fazer a lei ser cumprida e proteger, sim, as nossas crianças. Sim. Lucélia, eu quero pedir para você olhar para essa câmera agora. A gente tem muitas crianças, muitas mulheres, muitas famílias que estão assistindo, mas eu quero que você fale com muita clareza a respeito do que você viveu, mas também da transformação que você viveu, que dê uma mensagem para as pessoas que talvez estejam passando por esse momento agora, e ou estão passando ou estão vendo acontecer e não têm coragem de denunciar, mas que se você está passando por esse momento hoje de tortura, de violência, que você receba essa mensagem agora de alguém que também passou por isso, mas que transformou essa ausência de cuidado em cuidado para outras pessoas, porque essa foi uma decisão da Lucélia também, de cuidar de outras pessoas. Então, quero que você fale para a nossa audiência uma mensagem agora. Sim, a minha dor não foi o fim da minha história, mas foi o começo do propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a missão que Deus tinha para mim. E da mesma forma que Deus tinha um propósito sobre a minha vida, Ele tem na sua também. Você que está me assistindo, talvez você está aí, ouve uns gritos diferentes, percebe a ausência de uma criança, de um adolescente, de alguém que seja vulnerável. Denuncie, peça ajuda. Você pode salvar a vida de alguém, de uma criança, de alguém, como aquele vizinho salvou a minha vida. Seja a voz, né? Hoje eu poderia estar em qualquer outro lugar, vivendo a minha vida, como eu disse, mas eu decidi me posicionar. Então se posicione também, porque você pode mudar histórias, como eu hoje tenho mudado histórias, né, através daquilo que eu carrego. Seja a voz de alguém. Vamos ser voz juntos. Denuncie, diz que sim. Você pode salvar a vida de alguém. Levanto meus olhos pros montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, que fez o céu, que fez a terra e o